Abra comigo a tua Bíblia, queridos, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 16. A palavra do Senhor diz: que ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco, Deus, ensina-nos o teu caminho. Leva-nos, ó Deus, por lugares em que, ó Deus, seja a vontade do Senhor. Traz-nos, Senhor, no nosso íntimo, na nossa alma, ó Deus, a tua palavra, de forma que provoque em nós um desejo por mudança, por transformação, por uma vida nova, por uma vida no teu altar e na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada, até que o Senhor venha. Dá-nos, ó Pai, força e graça para permanecermos, Senhor, em teu altar, permanecermos em tua presença. Livra-nos, ó Deus, das ciladas que o diabo possa armar contra nossas vidas. Que a tua palavra sempre esteja no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. O tema dessa mensagem é: não despreze as coisas sagradas. E esse texto é um texto em que o autor de Hebreus vem tratar acerca do desprezo que Esaú teve acerca do que era sagrado em sua vida. Olha só, vamos ler novamente, Hebreus capítulo 12, versículo 16. Que ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Preste atenção, esse texto, ele demonstra algo acerca, denuncia a atitude de Esaú, quando o mesmo troca o que é sagrado, o que é santo, pelo que é profano, pelo que é impuro, pelo que é carnal. E o que eu quero dizer nesta noite é exatamente acerca das escolhas que fazemos, em que muitas delas, talvez de forma involuntária, ou talvez tendencioso devido à nossa necessidade, venhamos a tomar atitudes atitudes que depõem contra nós acerca daquilo que é sagrado em nossas vidas. Olha, vamos ler o texto original. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25, versículo 29. Amém? A palavra do Senhor diz: Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo, cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso foi chamado de Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje tua primogenitura. Disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, logo, de que me serviria a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilha. Este comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim desprezou
Esaú sua primogenitura. Queridos, a falta de temor nos leva a desprezar as coisas sagradas, as coisas santas em nossas vidas. A falta de temor. O que seria o temor? A falta de temor seria exatamente a ausência de Deus em nossas vidas. A ausência do sagrado, do eterno em nossas vidas, nos faz desprezar as marcas que Ele colocou em nós antes de tudo existir. Todos nós nascemos com uma missão. Todos nós nascemos designados para um propósito. Todos nós temos uma proposta designada por Deus. E a ausência de Deus em nossas vidas, o vazio do que é santo, do que é sagrado, do que é eterno, nos faz desprezar as marcas, as promessas, a herança que Deus colocou em nós. Porque o que significa a primogenitura? Primogenitura é ser escolhido para herdar. Para herdar o que? Riqueza, função ou poder. Bem verdade preste atenção, que a atitude de Esaú aqui é devido a quê? É devido ao versículo 30, quando ele diz a sua necessidade, aonde ele diz o seguinte: deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Ou seja, a necessidade de Esaú o faz abrir mão daquilo que lhe era sagrado. A necessidade de Esaú, a carência de Esaú, o estômago vazio faz com que ele despreze a promessa de Deus, a herança de Deus, o legado de Deus sobre a vida dele. E isso tem acontecido na história da igreja, e isso tem acontecido no meio do povo, porque muitas vezes é devido à nossa necessidade por algo, é que nos tira da presença do Senhor. Enquanto nós estamos cheios de Deus, nós não temos necessidade por nada nesse mundo. Enquanto a palavra de Deus é palavra nas nossas vidas, enquanto eu sou alimentado por Deus, enquanto eu desejo Deus, enquanto eu me alimento da palavra, enquanto eu estou sendo saciado pelo Senhor, enquanto eu tenho desejo de vir à igreja, enquanto eu dobro os meus joelhos para orar, enquanto eu abro a minha Bíblia para lê-la, então eu não tenho espaço, ou não tem espaço em minha vida para outras necessidades. Não há espaço em minha vida para outras carências. Por quê? Porque eu estou saciado, eu estou completo de Deus. Amém. Mas a necessidade de Esaú o faz abrir mão daquilo que era herança de Deus na vida dele. A minha necessidade e a tua necessidade, como ausência de Deus, pode nos tirar do centro da vontade do Senhor. E por isso eu quero que vocês estejam atentos, porque Satanás ele age exatamente nas nossas fraquezas. Jesus estava no deserto 40 dias e 40 noites. A palavra diz: e teve fome. O que Jesus tinha? Fome. Aí Satanás aparece para Jesus e oferece para ele o que? Pão. O que Satanás oferece? Pão. Imagina, Jesus 40 dias sem comer. Satanás vem e fala: olha, come, transforma a pedra em pão, prova Jesus acerca do seu poder. Então Satanás vem e oferece a Jesus aquilo que ele precisava.
que era de pão. Jesus não precisava de outra coisa senão se alimentar, ele estava fraco. A palavra diz, e teve fome. Jesus estava com fome. Jesus só precisava de uma coisa naquele momento, era comer. Aí Satanás vem e oferece o que para ele? Pão. Agora, sabe aonde Jesus prevaleceu? Sabe aonde Jesus se manteve? Sabe aonde os planos que Deus havia construído para a humanidade por meio de Jesus não foram desfeitos? Porque Jesus, ele tinha a palavra. Porque Jesus, ele era a própria palavra. E quando Satanás oferece pão para Jesus, Jesus olha para Satanás e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não espera uma resposta de Deus, a gente não espera a permissão de Deus, e quando as propostas nos são oferecidas, a gente avança e toma posse, como acreditando ser de Deus. Mas isso talvez pode ser representado como uma carência, isso talvez pode ser tido como uma ausência, isso talvez pode ser considerado como uma deficiência espiritual, que faz com que a gente não busque direção, orientação, discernimento espiritual acerca daquilo que está nos sendo oferecido. Uma proposta que talvez seja atraente, seja boa, seja agradável, mas que é para nos tirar da presença do Senhor. Que é para que nós não tenhamos mais tempo para ler a palavra, não tenhamos mais tempo para buscar o Senhor. O culto, eu não estou indo porque eu não estou tendo tempo. Por que você não está vendo? Porque eu estou trabalhando, porque eu não estou tempo, porque é família, porque é filho, porque é esposo, porque... Ou seja, Satanás, ele vem apresentando diversas situações, porque ele quer nos tirar do centro da vontade de Deus. A proposta do inimigo é fazer com que nós venhamos desprezar o sagrado, as coisas santas, a herança que Deus tem determinado para cada um de nós. Qual é a herança? Qual é a função? Qual é o poder que Deus tem designado para nós como herança? Se não uma, que é a vida eterna com Cristo Jesus. Enquanto nós estamos aguardando respostas de Deus acerca das coisas deste mundo, nós deixamos o foco, que é a glória de Deus, de lado. Enquanto eu vivo buscando as necessidades desse mundo, então eu não me estou atento à eternidade que Deus tem preparado para nós. E aí Esaú, ele só sabia de uma coisa: eu estou com fome, eu preciso resolver meu problema agora. E é isso que acontece conosco. E Satanás, ele não age no mundo, ele age dentro da igreja. Satanás, ele não vai interferir lá fora, ele quer sensibilizar o teu coração por algo aparentemente bom, que vai resolver o seu problema, que vai atender a sua necessidade, que vai ser aquilo que você está esperando. E o problema de Esaú era qual? Fome. Imagina que Esaú vem do deserto e encontra Jacó tendo um cozinhado pronto. Esaú morto de fome. A atitude de Esaú é qual? Pedir Jacó. Aparentemente, Esaú não estava ali para fazer um negócio. Jacó, me dá o seu guisado que eu te dou minha primogenitura. Não, aparentemente não era essa a intenção de Esaú. Esaú estava ali para comer. Me dá, eu preciso comer, Jacó, eu estou com fome. Jacó, aproveitando da necessidade de Esaú, jogou a semente. Qual semente? Semente maligna.
destruidora, é a semente demoníaca para nos tirar a herança, para interromper o processo de Deus. Aí Jacó vem e fala: olha, eu te dou sim, desde que você me venda tua primogenitura. Qual que foi a atitude de Esaú? Esaú não pensou. Esaú não teve uma direção. Esaú não refletiu acerca dessa atitude. Ele falou: olha, eu tô morto de fome, eu tô ponto de morrer, eu preciso de comer, primogenitura. Que adianta eu ter primogenitura e morrer de fome? Então me dá o seu guisado, eu te dou minha primogenitura. Resolve o problema. Do que adianta eu continuar na igreja, mas minha casa é o inferno, eu não consigo um emprego, eu estou com a enfermidade no corpo? Que adianta? As coisas não resolvem. Que adianta permanecer buscando o Senhor e eu estou cheio de problema e nada resolve, não tem solução para nada. Eu não vejo uma luz, eu não vejo nada para me trazer paz, é só luta, dificuldade. Então, seja, é mais fácil eu resolver meu problema agora e ficar livre dessa situação, do que ficar dentro de igreja, do que ficar buscando o Senhor e não ter o meu problema resolvido. E viver eternamente uma vida inteira carregando um fardo, carregando uma luta, carregando uma dificuldade. Em outras palavras, é claro que ninguém vai dizer essas palavras, mas as nossas atitudes, mediante as nossas necessidades, nos conduz a dizermos com a própria vida isto que eu estou falando. Porque quando você está passando por uma necessidade e uma proposta lhe é colocado diante dos seus olhos para resolver o seu problema, você não pensa muito no que fazer, você toma posse e age, acreditando que isso é de Deus, acreditando como Deus é fiel. Ele está provendo, olha como Deus tem cuidado de mim. Mas na verdade, muitas vezes, é Jacó querendo tomar a tua primogenitura. Na verdade, pode ser Jacó querendo fazer com que você perca a herança de Deus. Pode ser Jacó tentando tirar os direitos que Deus colocou na tua vida. Será que não é Jacó? Será que não é Jacó que está te oferecendo algo? Será que não é Jacó que está abrindo oportunidades? Antes de fazer algo, você ora, você pede direção, você vem e conversa com o seu pastor. Antes de tomar uma decisão, você pede a direção para o Senhor. Não, pastor, eu tomei uma decisão porque eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo. Foi Deus que falou? Como Deus falou? Através de quem Deus falou? Qual foi a palavra que Deus te deu? Quando? Qual foi o dia? Em que momento que você ouviu a voz de Deus falando? Ou é simplesmente porque aquilo que você está sendo oferecido vai resolver o seu problema e você entende ser de Deus? É para resolver o seu problema ou você quer a vontade de Deus na tua vida? Você quer a solução dos problemas ou a vontade de Deus para a tua vida? É isso que nós precisamos entender. Se Deus quisesse que Jacó nascesse primogênito, Jacó seria o primeiro a nascer. Por que Deus permitiu Esaú? Porque Deus queria que fosse Esaú o primogênito e não Jacó. E não adianta, quando Deus escolhe, Ele escolhe e pronto, meu irmão. Só que muitas vezes, aquilo que Deus designou, colocou nas nossas mãos, a gente troca por prato de lentilha. Por um momento, por uma oportunidade, por uma porta que está se abrindo, a gente joga tudo pelo ar, a gente dispensa, ignora tudo que Deus já tem para nossas vidas. E a atitude de Esaú veio acarretar um sério problema. Essa atitude
Deus reprovou duramente. Duramente. Sabe, queridos, a gente não pode ser seduzido pelas coisas que o mundo pode nos oferecer. A gente não pode ser atraído por propostas que aos olhos humanos parece que vai resolver nossa situação. A gente não pode deixar que nada, por mais atraente, sedutor que seja financeiramente, seja materialmente, seja, sabe, querido, não importa. A gente não pode permitir que nada nos tire do lugar em que Deus quer que estejamos. Querido, eu quero te dizer uma coisa: se algo está te deixando fazer você não vir à igreja, não está te permitindo a orar, não está te permitindo a buscar o Senhor, avalie para ver se isso de fato é de Deus na tua vida, porque às vezes pode ser Jacó para te tirar a tua herança e a tua primogenitura. Quando as coisas são de Deus, elas coincidem, elas trazem paz, elas nos aproximam do Senhor. Quando as coisas são de Deus, elas nos deixam, numa condição confortável. Quando as coisas são de Deus, é confirmado por um, é confirmado pelo outro, é confirmado pelo pastor, é confirmado pela igreja. Quando as coisas são de Deus, a palavra nos mostra, Deus se revela. Mas agora, quando as coisas não são de Deus, basta um simples detalhe para a gente perceber que não é de Deus. Basta uma mínima situaçãozinha e a gente já sabe, isso não é de Deus para a vida dessa pessoa. E como pastor, a gente avalia a vida de cada um. E a gente sabe como alguns têm caminhado de forma certa e outros precisam tomar cuidado, porque às vezes pode ser Jacó. Às vezes pode ser Jacó que ele está vendendo, trocando um prato de lentilha pela sua herança, pelo que é de mais precioso na tua vida. Quanto vale as promessas de Deus na tua vida? Quanto vale a unidade da tua família? Às vezes a gente vê lares sendo destruídos por tão pouca coisa. Mulheres ou homens, filhos, decidindo abandonar tudo, porque não aguenta mais. E os lares sendo desfeitos, trocando os pratos, trocando a herança pelos pratos de lentilha. Às vezes a gente vê famílias sendo desfeitas por causa de detalhes. Lares, casamentos sendo destruídos por falta de paciência, por pouca coisa. É trocar a herança de Deus por prato de lentilha. A gente não resolve problema fugindo do problema, querido. O problema ele tem que ser encarado de frente. A gente bate de frente com o problema. Se você correr do problema, ele te pega, ele te alcança, ele destrói a tua vida. A gente não foge de problema. A gente encara o problema. A gente enfrenta a situação. E sabe como enfrentar a situação, querido? Não é não dando o outro lado da face, como a palavra diz, mas é entendendo que para que dois não briguem, um não queira. É quando um está disposto a renunciar, é quando um está disposto a ficar calado, quando um está disposto a se submeter, a se passar talvez pelo errado. Para quê? Para preservar o lar, a família. Para preservar a herança de Deus. Para preservar a história que Deus tem para cada um de nós. Mas as pessoas estão abrindo mão das coisas de forma muito fácil, deixando
tudo de Deus, talvez por um pouco de paz, entendendo que aquilo pode ser paz. Mas a paz, ela só pode vir de Deus, porque o mundo não tem nada de paz. Olha só, querido, o que diz, abra comigo a tua Bíblia, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Ó Timóteo, guarda, olha o que Paulo está dizendo. Guarda o depósito que te foi confiado. Olha que coisa maravilhosa. Tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, guarda o depósito que lhe foi confiado. Ou seja, Timóteo, não abra mão nunca da missão que Deus tem para a tua vida. Não abra mão, Timóteo. E aí Paulo continua dizendo, tendo horror aos clamores vãos e profanos. Ou seja, é quando dá coceira aos ouvidos, é quando a pessoa não tolera, não suporta aos clamores vãos e profanos, é quando a pessoa não dá conversa, é quando a pessoa corta o mal pela raiz. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo, tendo horror aos clamores vãos e profanos. Timóteo, olha, corta o mal pela raiz, não deixa o povo conversar, não deixa o inimigo falar no teu coração, não deixa as conversas te seduzir, te contaminar, te influenciar. Timóteo, olha, toma cuidado. Toma cuidado para que nada tire você do lugar em que Deus colocou. Tenha cuidado, Timóteo. Essa era a preocupação de Paulo acerca acerca de Timóteo, seu grande amigo. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Olha o que a palavra diz. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Evite falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Querido, o que você precisa entender é que se o falatório não está te aproximando de Deus, não está te deixando mais santo, não está te provocando o desejo de buscar o Senhor, evite. Sabe por quê? Porque senão, querido, vai produzir uma maior impiedade no seu coração. A gente tem que fugir de falatórios profanos, de conversas que vêm para nos seduzir, de conversas que vêm para nos intimidar, nos impressionar. Quando fala profano, fala acerca da sedução, seja a área que for. A sedução. Muitas vezes o homem é seduzido por isso aqui, querido. Ó. Quando fala disso aqui, verdadeiramente a gente negocia o prato de lentilha, negocia a nossa herança. Quando fala disso aqui, a gente abre mão da herança.
Se a pessoa ela não está cheia de Deus a ponto de dizer, não, eu não preciso. Não, eu não abro mão do meu Senhor. Não, eu não deixo de buscar meu Deus por dinheiro, por riqueza, por prosperidade, por valor nenhum. Ainda que eu tenha que comer pão com água, todavia eu sempre vou glorificar o meu Deus. Eu sempre vou declarar a minha dependência por Ele. Eu sempre vou dizer que Ele é quem cuida de mim. Porque do que adianta você colocar manjares na sua mesa, estar longe do Senhor? O que adianta andar de carro novo, ter casa nova, mas distante de Deus? O que adianta ter o que quer ter, mas afastado da congregação, afastado da comunhão com o Senhor? O que adianta? Porque na verdade tudo isso é sedução. Porque a proposta de Jacó era tomar a herança que Deus havia designado para Esaú. A proposta do inimigo em Gênesis era exatamente tomar a herança que Deus havia designado sobre Adão e Eva. A palavra sedutora de Satanás: certamente não morrerás, mas serás conhecedores do bem e do mal. Aí desperta, você está entendendo? A curiosidade em Eva. Aí desperta, aí abre na mente dela talvez uma carência, uma necessidade por conhecer, por entender o que seja ser conhecedor do bem e do mal. Olha, querido, que Adão e Eva, eles estavam no lugar mais apropriado para ter comunhão com Deus, e ainda assim foram seduzidos pelo diabo. Imagina nós, que às vezes vive o dia inteiro trabalhando, correria doida, e pouco tempo temos para ler a Bíblia. Quanto o diabo não vem nos seduzindo diariamente? Quantas propostas e seduções, seja pela televisão, uma imagem que a gente vê, que podemos ver. A gente troca a nossa herança por um prato de lentilha quando eu permaneço vendo uma porqueira e não estou decidido a trocar o canal. Então eu estou trocando naquele momento a minha herança por um prato de lentilha. Eu estou satisfazendo o meu ego, alimentando a minha carne. Então a gente vende a nossa primogenitura em qualquer condição que me afaste do Senhor, que encha o meu coração de desejos ímpios, profanos, carnais, mundanos. Então nós não podemos permitir, querido, que falatório esteja nos afastando do Senhor. Nós não podemos permitir, sabe, que nada tire você de estar congregando, de estar buscando o Senhor, de estar louvando. A palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista, quando diz isso, ele diz acerca da igreja: alegrei-me quando me disseram. Ou seja, é uma alegria, é uma necessidade, é um prazer estar na casa do Senhor. Mas às vezes a gente vende a herança por pratos de lentilha. Eu estou cansado, hoje eu não vou não. Eu estou assim, aí a gente tem um monte de desculpa, a gente tem um monte de situações que a gente vem apresentando para falar: eu não posso, eu não dou conta, eu não tenho condição, hoje não dá. E aí nós vamos com o tempo vendendo em parcelas, em suaves prestações, né, nossa herança. Em suaves prestações. A gente vai vendendo passo a passo. Nós vamos dando um pouquinho daquilo que Deus já designou para nossas vidas. E a palavra desta noite é exatamente para que você não despreze
as coisas sagradas em tua vida. A palavra desta noite é para que você entenda que você é escolhido pelo Senhor, que você é prometido do Senhor. Há uma promessa de Deus na tua vida. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida, e que nós não podemos abrir mão desta herança. Nós não podemos renunciar à herança. Nós não podemos desfazer desta herança. Deus é que sabe a nosso respeito. A palavra diz em Jeremias 29, eu que sei o pensamento que eu tenho sobre vós. É pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que vocês desejam. A palavra está dizendo, eu é que sei, não são vocês. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem de nada. Vocês trocam os pés pelas mãos. Vocês acham que aquilo é certo, mas estão caminhando de forma errada. Vocês estão conduzindo a sua vida pela própria vontade. E a palavra diz, eu é que sei. Eu é que sei o que é bom para você ou não. Não é o que você acha, não é aquilo que os seus olhos viram, mas eu é que sei. O Senhor está dizendo acerca de você, querido. Até que prove o contrário. Deus, Ele tem algo muito melhor para você do que você possa achar. Até que prove o contrário. A sua atitude, as suas escolhas, se elas não são, querido, realmente do Senhor, são propostas de Jacó para negociar a tua herança, para negociar a tua primogenitura, para negociar direitos que você tem, querido. Para negociar. E eu quero encerrar esse texto, essa mensagem, lembrando a vocês acerca de um personagem da Bíblia que brincou com aquilo que era santo e sagrado. A palavra diz em Juízes, capítulo 16, versículo 15, acerca de Sansão. Sansão, ele foi escolhido, Sansão foi designado pelo Senhor. Sansão foi consagrado por Deus desde o ventre. Não passaria navalha sobre a sua cabeça. Mas ele vendeu. Ele vendeu tua primogenitura, ele vendeu tua herança. Sabe por quê, querido? Porque ele brincou. Ele brincou. Uma mulher que talvez poderia ser considerada Dalila como Jacó. Sansão, revela-me, não custa nada, só para nós dois aqui, só para nós dois, fala para mim, Sansão, fala, Sansão, onde está a tua força? Você sabe, Sansão, que eu te considero, eu tenho um carinho especial por você, conta para mim, Sansão, vai, revela. Tem problema não. Sansão entrega. Que ele tinha uma unção que estava no cabelo. Num voto que foi feito desde o ventre. Que se passasse a navalha sobre a sua cabeça, ele não teria mais forças. Dalila faz com que Sansão durma, amarra Sansão, rapa a sua cabeça e grita, Sansão, os filisteus. Sansão, quando acorda, querido, ele já não é mais o mesmo homem. Ele já não tinha mais forças. Ele já não podia arrebentar mais as cordas. Ele já não tinha mais a mesma autoridade para se levantar. Ele estava preso. Ele estava limitado. Ele estava amarrado. Os filisteus vêm, vazam os seus 2 olhos. E coloca ele para rodar moinho. E enquanto ele rodava o moinho, cego,
Os filisteus zombavam dele, debochavam dele, riam dele. É isso que o diabo quer fazer conosco. É isso que o diabo tem para fazer acerca de nós. É nos colocar como motivo de vergonha. São situações que aparentemente não vai trazer dano algum, mas nos finais das contas, nós somos envergonhados, humilhados, expostos. O escândalo vem para todos que não estão cheios de Deus. Porque enquanto você não está cheio de Deus, tem lugar na tua vida para ser cheio das coisas desse mundo. Enquanto você não está sendo saciado pelo Senhor, você está sendo saciado pelas coisas desse mundo. Quero que você entenda, querido, que você precisa preservar a tua herança, cuidar dela, zelar por ela. Zelar é um zelo que temos que ter pela nossa herança, é um cuidado, é um tratamento diário que vamos fazendo acerca da nossa herança, é um discipulado, é um trabalho que é feito acerca da nossa herança para nós não perdermos. Para de forma involuntária, como Sansão fez, oferecê-la por um prato de lentilha. Oferecê-la como Jacó fez por um prato de lentilha. Que sejamos como Jesus, cheios da palavra. Que sejamos como Cristo, alimentados pela palavra. Porque quando as propostas vierem, que você tenha nos teus lábios a palavra de Deus. Quando Jacó vier, querido, quando Dalila vier em direção a você, que você exponha a palavra, que você revele a palavra, que você demonstre que você não está apegado a esse mundo, que você tem um compromisso com o eterno. Que a tua vida, ela não se resume aqui agora, mas há uma promessa do Senhor para você. Há uma herança que já foi liberada sobre a tua vida, antes de você existir. É isso que nós precisamos entender. Não seja ganancioso, não seja arrogante, soberbo, seja humilde, seja simples. Para ouvir a voz de Deus, para dizer: Senhor, olha, eu preciso voltar aos caminhos do Senhor, eu preciso voltar aos caminhos do Senhor, eu preciso voltar a me alimentar somente em Ti, somente no Senhor. Sabe, querido, essa é a fé cristã que nós precisamos ter. De que estar com Cristo não é estar bem sucedido ou estar realizado. Estar com Cristo é saber que Ele está com você, ainda que seja no deserto. Coloque-se de pé no seu lugar, querido.